Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Não deixe de acessar radioamantes.com, repita comigo, radioamantes.com, e também aqui do canal Feras do Rádio no YouTube. Não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar os vídeos, ativar o sininho. Então, esses dois espaços que eu informei aqui para vocês são espaços dedicados ao rádio, memória, análises e entrevistas. E hoje também continuo aqui nessa pegada de memória e com a ajuda de um recorte do jornal O Estado de São Paulo do dia 23 de fevereiro de 1989, eu vou então falar aqui, a gente vai dividir algumas informações e algumas memórias sobre a grade de programação de várias emissoras de rádio daquele dia. Então já vou mostrar aqui para vocês, né? O caderno 2 do Estadão sempre abria espaço aí para programação de rádio e TV. Qual que era a ideia, então? Os leitores do jornal acompanhavam o que saía lá e, a partir disso, tomavam a decisão de poder, então, ou ver um programa de televisão, ou assistir a um filme, ver qual é o horário de sessão de cinema. Isso também valia para o rádio. Então, até vou deixar aqui em evidência para vocês. É curioso que o Estadão não dava muita notícia sobre rádio. Acontecia isso muito de forma eventual, mas por vários anos eles dedicaram a informar pelo menos a grade de programação de algumas emissoras. E eu vou então fazer aqui, ler aqui com vocês, né, qual que era a programação da grade de programação de muitas rádios, e a gente vai então descobrir muitas coisas curiosas, tá? Então eles fizeram uma seleção dos melhores programas e divulgaram naquele dia, repetindo, dia 23/2 de 1989. Então vamos começar aqui. As indicações de rádio do Estadão começavam com um programa às 8h50, na Rádio Gazeta, AM 890, aí está 89, né, mas certo, esqueceram de digitar o 0, e vejam só, Leão Lobo e a TV que se vê, e eram comentários do Leão Lobo a respeito do universo da televisão. Hoje em dia ele faz isso aqui na internet, no YouTube, mas durante muitos anos ele fez no rádio e também no impresso, né? Ele trabalhou no Jornal da Tarde e também na Folha da Tarde. E ele teve também participação em várias emissoras de rádio, sendo que a última delas foi a Rádio Capital. E às 9 horas, a Rádio Eldorado, FM 92,9, que hoje é a Massa, tinha uma programação de música brasileira e internacional. Também, às 9 da manhã, a Jovem Pan AM apresentava o seu Show da Manhã, com o comando de Wellington de Oliveira. Wellington de Oliveira, que foi apresentador de televisão durante muitos anos da Rede Globo, mas também teve essa participação muito ativa no rádio, apresentando o Show da Manhã, e hoje a sua voz é ouvida aí em muitos vídeos institucionais, campanhas políticas, enfim, uma das grandes vozes desse país, a do Wellington de Oliveira. Depois, aqui às 9h50, às 9h30, melhor dizendo, a Rádio Bandeirantes apresentava o seu Rádio Revista, um tradicional programa. Eu não sei se nessa época já tinham tirado o Bandeirantes, mas no comecinho da década de 80, o Rádio Revista Bandeirantes era comandado pelo Antônio Celso. Nesse período aqui, eu não saberia dizer quem apresentava o programa. Se alguém aí tiver alguma informação, pode deixar aí no sistema de comentários, mas era um programa de variedades que é logo a seguir, depois do Jornal Gente. Eu também não tenho como saber qual que era a pauta do programa daquele dia. E um detalhe também, já na década de 90, o Rádio Revista passou a ser veiculado sempre a partir da 1h da tarde. O Rádio Revista é um programa que foi bem tradicional aí na programação da Bandeirantes. Depois, aqui a Eldorado tinha às 10 horas da manhã o Canta Brasil, exclusivamente MPB. A Cultura FM tinha um programa de música barroca, e a Gazeta, também às 10 horas, no 890, tinha um programa Falando Francamente, com comentários de Consuelo Leandro, Samira Shoa e Décio Pitinini. Esse programa Falando Francamente nada mais é do que um programa que era comandado pelo Silvio Santos no rádio, né? Então ele tinha, na Record, especialmente, talvez até na Nacional, antiga Nacional, depois Globo, ele tinha um quadro lá, bem no final do programa, que
chamava Falando Francamente, com a participação de convidados que debatiam os principais temas do momento. O Samir Achoa acabou ficando com esse programa, de certo ele fez algum acordo com o Silvio Santos e levou para diversas emissoras de rádio. E ele tinha então esse programa na Gazeta, eu lembro do programa na Trianon, também na Rádio Trianon, muito tempo depois, e o Samir Achoa então tinha aí como parceiros, como convidados o Décio Pitinini e a atriz Consuelo Leandro. Às 10 horas da manhã, a Rádio Capital tinha o Capital Bom Dia, variedades com João Carlos Maciel. João Carlos Maciel foi um comunicador trazido pela Rádio Record em 1984 do Rio Grande do Sul. E então ele participou, ele fez parte da programação da Rádio Record durante muito tempo e depois se transferiu para a Capital, um programa dentro do estilo da Rádio Capital, naquele momento, com muita música, comunicação, enfim, tudo aquilo que uma rádio AM popular tem. Depois, às 11 horas, temos aqui na Bandeirantes as Mais Mais. É uma pena que eu não tenho como saber se ainda era com a apresentação do Ney Costa ou do Cunha Neto. Alguém lembra do Cunha Neto? Cunha Neto que também foi comunicador da Super Rádio Tupi, depois ele se transferiu para a Bandeirantes, e as Mais Mais, que também é um programa aí que a gente já ouvia há muito tempo na Rádio Bandeirantes, desde a década de 70, permaneceu aí na grade, pelo menos no final dos anos 80. A Rádio Cultura FM tinha um programa dedicado ao teclado. Ao meio-dia, Eldorado, 92,9, tinha o seu Divirta-se, com um roteiro de cultura e lazer da cidade. Claro, não posso deixar de lembrar que naquela época, a Rádio Eldorado e a Nova Eldorado, que daqui a pouquinho vai aparecer aí, eram emissoras do Grupo Estado, então, claro que eles não vão deixar de dar a grade de programação das emissoras do grupo. Nesse mesmo horário, então, o horário das aí já o horário do meio-dia, nós temos então na Nova Eldorado, a AM700, Concerto do Meio-Dia, música erudita. Na Rádio América, também ao meio-dia, temos aqui Roberto Carlos outra vez, só músicas de Roberto Carlos. E a Cultura tinha um programa aqui, Compact Disc, um programa musical, né? Com certeza era alguma coisa relacionada a CDs, né? Os CDs que estavam começando a ser vendidos no mercado. Então, eu lembro que em 89 tinha um programa também que tinha claro que não era bem CDs que eles rodavam, mas era um programa que tinha a marca de um patrocínio de uma empresa de CDs, e aí por isso, e com isso eles acabavam fazendo o marketing, né? E um outro detalhe, uma pena que muitos desses programas aqui não estão indicados com seus respectivos apresentadores, uma pena aí que a gente vai ficar devendo aí muita coisa. Vamos seguir aqui então. Eu já falei aqui da Rádio América, a Rádio Cultura tinha o Compact Disc, e a Brasil 2000 FM, no 107,3, tinha a Hora do Flashback, música de sucesso em todas as épocas. À 13h, a Rádio Nova Eldorado, a AM, apresentava o Jornal da Tarde. Então é importante fazer essa diferenciação. A Eldorado FM e a Nova Eldorado AM 700. Então, à 13h tinha o Jornal Jornal da Tarde, que é o nome que era o nome de uma das publicações do Grupo Estado. Ao meio-dia, a Bandeirantes apresentava o Rádio Livre, e aqui na Gazeta AM, Dárcio Campos, variedades. Quem aí lembra do Dárcio Campos? Um comunicador que fez muito sucesso na Rádio Record, na TV Gazeta. Ele tinha um bordão que era... Eu lembro até hoje, né? Não sei se muitos lembram, que ele dizia que ele fazia parte da geração Shanti. Nós sabemos que a inteligência era a força. Ele fazia esse gesto assim, agora vai aparecer aqui, ele fazia esse gesto assim, como o Spock do Jornada nas Estrelas, né? Dárcio Campos, que infelizmente faleceu prematuramente, e nessa época, 1989, fevereiro de 1989, ele estava na Gazeta AM comunicando. Depois, aqui na Cultura FM Partitura, né, a Cultura FM com a sua programação dedicada à música clássica, e a Eldorado, mais uma vez, com mais uma edição do Canta Brasil,
E só um detalhe, se vocês ouvirem barulhos, são coisas da vizinhança, tá? Infelizmente, são coisas que a gente não pode controlar aqui nesses vídeos, tá? Vamos seguir. Então, eu já falei aqui que às 2 da tarde tinha mais uma edição do Canta Brasil, e às 15 horas a Gazeta tinha o Toque de Edmar Pereira, comentários sobre cinema. O Edmar Pereira foi um crítico de cinema do Grupo Estado, ele escreveu basicamente no Jornal da Tarde, e também ele tinha participações no Metrópolis da TV Cultura, ele também na Gazeta ele falava sobre cinema, né? Então vejam vocês, né, que curioso, né? Hoje em dia o espaço para o cinema no rádio é diminuto, né? A não ser quando nós temos as transmissões do Oscar, né? Especialmente a Bandeirantes se dedicou a isso, mas naquela época então havia espaço para a crítica de cinema no rádio. Depois nós temos aqui o Acontece, o tradicional Acontece, que começava também às 15 horas, tá? Também, infelizmente, não vou saber quem era o apresentador, se era o Carvalhão, Antônio Carvalho, se era o José Nelo Marques, mas, de qualquer forma, Bandeirantes Acontece também, que um programa que já vinha aí desde muito tempo na grade da Bandeirantes. Bandeirantes Acontece, depois passou para os finais de semana e hoje a Bandeirantes não usa mais esse nome. Às 16 horas, a Eldorado tinha um espaço para música brasileira e internacional, e às 17 horas, a Nova Eldorado, no AM 700, tinha o Jô Soares Jam Session. Repetindo, então, Jô Soares Jam Session. Depois eu procuro um fonoaudiólogo para melhorar essa pronúncia. Mas é aquele programa que também já fez bastante sucesso, comandado pelo Jô Soares, com a história do jazz. Nesse ponto, o Jô Soares era imbatível. Vamos seguir aqui, então. Às 18 horas, Boca da Noite, musical romântico, né? Às 8 da noite, a Eldorado FM apresentava Concerto Noturno. Hoje tem La Serenata, Tedesco, Nina Nana e Downland. E aqui tem toda a programação também, eu não vou aqui falar, mas tem muita coisa relacionada ao maestro Von Karajan, também a Orquestra Filarmônica de Viena, dirigida por Carl Bon, enfim, toda aquela programação, todo um cardápio, né, específico para quem gosta de música clássica. Hoje em dia, quem ocupa bastante esse espaço é a Cultura FM, né? A Eldorado também vinha nessa linha, depois eles adotaram um segmento mais popular, entre aspas, só que adulto, e hoje a música clássica pode ser ouvida, pelo menos aqui na Grande São Paulo, na Cultura FM. Depois, nesse mesmo horário, a Nova Eldorado AM tinha na sua grade, um programa com música e notícia. Depois, às 9 da noite, a Eldorado FM tinha a sua faixa especial, Noite de Jazz, com o melhor do jazz mainstream, com destaque para o sax alto e tenor Sonny Slot e o sax tenor Ted Edwards. Às 10 da noite, mais um bloco de música brasileira e internacional no Eldorado. Às 10 da noite, o Estadão no Ar, outro jornalístico, né? Curioso, né, que os jornalísticos tinham os nomes que remetiam aos principais veículos, né, na Eldorado, aos principais veículos do Grupo Estado. Tem o Jornal da Tarde, que começava lá por volta da 1 da tarde, e o Estadão no Ar, que começava sempre às 10 da noite. E também, aqui na Globo, às 10 da noite, tinha a Turma da Maré Mansa. Então, aquele programa humorístico que por muitos anos foi veiculado só no Rio de Janeiro, somente a partir da metade da década de 80 é que ele começou a ser retransmitido aqui em São Paulo, e tinha a participação aí de grandes nomes do humor. Eu lembro que tinha Trapalhões, eu lembro que tinha a Escolinha do Professor Raimundo, o Chico Anísio também gravou para a Turma da Maré Mansa, enfim. Existem várias edições da Turma da Maré Mansa disponíveis aqui no YouTube, basta procurar e relembrar, então, esses bons momentos. E para finalizar aqui, às 10h30 da noite, você tem a reprise do Jô Soares Jam Session. Aqui também eu queria chamar a atenção, depois, né, que temos aqui a sintonia, a frequência das emissoras aqui de São Paulo. Uma pena que a definição não é a das mais adequadas, mas aqui, por exemplo, a gente tem como o leitor do Estadão, né, daquela época, tinha como acompanhar qual era a frequência da sua emissora preferida. Então temos aqui Jovem Pan, Nova Eldorado, Excelsior, Bandeirantes, isso eu falo do AM, Gazeta,
São Paulo, Record, Capital, Globo, Super Rádio Tupi, Cultura, Morada do Sol, Diário, Rádio América, Rádio Boa Nova, Rádio Clube de Santo André, que depois viria a ser a Rádio Trianon lá nos 740, aqui ela está numa faixa pouco depois aqui dos 1400, depois temos a Rádio Iguatemi, temos a Difusora Oeste, que é a nova difusora, e a Rádio Emissora ABC. Depois aqui as FMs temos a Gazeta, 89, Record, Globo, Manchete, Eldorado, USP, Antena 1, Bandeirantes, Cidade, 97, Metropolitana, tem uma aqui que eu não consegui identificar, Transamérica, Jovem Pan, Alfa, Imprensa, Cultura, tem também uma outra aqui, a Difusora Universitária, Transcontinental, Rádio Mundial, Rádio Estéreo Notícias, Brasil 2000 e a Tropical FM, né? Uma pena que a definição não é das melhores, que senão a gente até poderia falar melhor a frequência das rádios naquela época, né? Vale dizer que eu tirei isso aí do acervo Estadão, né? E infelizmente muita coisa lá, né? Não sei como é que eles fizeram para colocar isso no site, mas com certeza eles devem ter pego dos microfilmes antigos, né? Eles devem ter dado um jeito a partir desse material já disponível aí em arquivo. Então é isso, esse foi um passeio aí pela grade de programação das principais emissoras do AM e do FM da Grande São Paulo em 1989. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar, fique à vontade aí para comentar os vídeos. Gostaria que vocês compartilhassem isso com outros radioamantes. E da minha parte é isso. Um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até a próxima.